Salve galera, vamos para mais um vídeo. Hoje, bora aprender a mixar uma voz. Com esse vídeo eu quero me aprofundar um pouco mais sobre mixagem de voz e não quero um conteúdo muito raso. Então não espere um vídeo rápido e fácil, mas sim um vídeo um pouco mais aprofundado para você que quer realmente aprender a fazer uma mixagem de voz. Claro que eu vou abordar vários tópicos aqui que eu imagino que você já tenha algum conhecimento prévio, como saturação, delay, reverb, compressão e equalização. Se você ainda tem muitas dúvidas sobre esses conceitos, eu tenho um curso gratuito aqui no YouTube mesmo, ensinando do zero todos esses conceitos, mas também, já aviso, não é um curso rápido e fácil, é uma coisa um pouco mais demorada, porque se você tá querendo algo rápido e fácil, cara, eu não recomendo você entrar no mundo da mixagem. E não tem problema nenhum nisso, se você quer uma coisa rápida e fácil, contrata alguém para fazer sua mixagem. Tenha em mente que você não vai aprender a mixar uma voz de hoje para amanhã. Eu vou te ensinar todo o caminho, só que aí você vai ter que realmente estruturar seu ouvido, entender, pegar a experiência, mixar várias vozes, antes de você ficar feliz com o seu resultado. Dito que a mixagem não se aprende do dia para a noite e não é tudo muito fácil, vamos pro vídeo e bora se aprofundar nesse assunto. Esse primeiro tópico aqui, a gente vai realmente conversar sobre toda a parte antes da gente começar a mixagem, que pra mim é a parte mais importante de todas, que é você ter uma boa captação, ter uma boa edição e principalmente ter uma boa execução. Porque se você falhar em algum desses três pontos, você não vai conseguir nem mixar. Então quando você entra no processo de mixagem, a voz já tem que estar soando legal, já tem que estar soando afinada, já tem que estar soando bem cantada, bem interpretada. Se na hora que você entra na mixagem dá desgosto de ouvir a voz, você nunca vai conseguir deixar ela boa. Então, muito cuidado nessa hora de captação, execução e edição. Se você tem dificuldade para fazer uma boa captação de voz, eu tenho um vídeo aqui no canal de como fazer uma boa captação de voz, tá? E recomendo você assistir ele antes de vir para cá. Então, não economize tempo com o artista, ou caso você mesmo grave a sua própria voz, não economize tempo na hora da gravação. Errou uma coisinha, ficou um pouco inconsistente, ficou um pouco estranho, ou sei lá, tá sobrando muita sala, tá sobrando muito S, resolva isso ali durante a gravação. Tá tendo puff, tá com ruído na gravação, tudo isso você tem que resolver antes de ir para a mixagem, porque a mixagem é feita mais para você trazer a potência, a personalidade, a ambiência e a graça do seu vocal. Mas todos esses problemas têm que estar resolvidos, senão eles vão se amplificar na hora da mixagem. Então, muito cuidado com ruído, com puff, com uma acústica ruim, que tem como você resolver uma acústica ruim mesmo na sua casa, e falo disso naquele outro vídeo que eu recomendei para vocês, e principalmente com a sua execução. Errou? Corta fora, faz de novo, não tenta resolver depois. A primeira etapa que a gente vai trocar uma ideia é sobre saturação. Mas afinal, o que é a saturação? Geralmente quando a gente vai gravar uma voz em um estúdio profissional, você vai ter um pré-amplificador ali. E aquele pré-amplificador, ele geralmente tem uma saturação embutida. Por exemplo, você pega um pré-amplificador da SSL, da mesa SSL, ela tem uma saturação específica dela. Ou você pega da mesa Nive, ela tem uma saturação específica dela. E eu gosto muito de simular essa saturação logo de cara quando eu gravo vocal. Por que que eu faço isso? As interfaces que a gente tem hoje, elas têm uma sonoridade muito flat e sem nenhum tipo de saturação adicional, que são essas interfaces que a gente tem de desktop. Por exemplo, essa que eu tenho da SSL, ou você deve ter, sei lá, uma da Behringer ou da Foxrite. Todas essas interfaces de fácil acesso que a gente tem, elas não têm uma saturação muito legal, elas não têm uma coloração muito legal, elas são super flats. Isso não é nem bom nem ruim. Eu até gosto disso porque eu consigo simular a saturação que eu quiser assim que eu gravo. Então eu tenho o costume de gravar e logo na sequência eu simulo a coloração que eu quero, a personalidade que eu quiser. Vamos para a tela do computador aqui para a gente começar a fazer a nossa mixagem. A voz que a gente vai mixar é a voz do Vulto, de uma música que eu produzi chamada Rock in Rio, do Rael EC com o Vulto. Vamos primeiro conhecer a música? Vou colocar para tocar só o flow do Vulto mixado. Só quem tava lá no churrasco grego.
grego, vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que te fome, a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar no mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente cês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que fique de cabelo branco e não aprende. Francamente esses pregos da ânsia. Tanta inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles com Messias. Nós com Jesus, nossa vitória não será por acidente. Desde criança que eu sou persistente e chato. E o dia que eu levar uma mina no fazano é porque antes ela colou comigo no bom prato. Sei que vários estão dizendo que sumi. Engraçado é que ainda tô no mesmo CEP. Será que um dia algum deles se perguntaram qual foi a última vez que compartilharam meu rap? Não guardo rancor, só carrego amor. Sempre ser assim, tio, por onde for. Só não vem ligar dizendo que tá com saudade, pra no fim da ligação vir me pedir favor. Um pouco de luz nesse meio de treva. O foco é na fé que de espírito eleva. Bom, tá super bem gravado, a interpretação tá bem legal. Vamos ouvir agora a voz sequinha, sem nada. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar no mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Dá pra ver que dá pra melhorar bastante, né? Então vamos começar a trabalhar primeiro com a nossa saturação. O saturador que eu adoro usar é esse pré-1973, que é um pré-amplificador que simula um Neve. Tem muitos saturadores que simulam Neve aí no mercado, você pode escolher o que você quiser, mas vocês podem escolher também outros saturadores. Às vezes, por exemplo, eu utilizo alguma coisa que parece um SSL, ou um API, ou às vezes uma fita, que eu gosto bastante também. Então o importante aqui é realmente trazer essa primeira característica de saturação, e eu gosto muito desse aqui. O botão principal que a gente vai utilizar é esse aqui, que é a quantidade de saturação que a gente vai adicionar. E eu vou primeiro dar uma ouvida e vamos experimentar como é que soa. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar no mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente cês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que fique de cabelo branco e não aprende. Francamente esses pregos da ânsia. Tanto inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles com Messias. Nós com Jesus, nossa vitória não será por acidente. Desde criança que eu sou persistente e chato. E o dia que eu levar uma mina no... Dá pra ver que só com essa pequena saturação já incorporou o vocal. Eu não fiz nada, só trouxe essa pequena saturação. E pra mim essa pequena adição de saturação já muda completamente a vibe do vocal. E já vou precisar equalizar menos, vou precisar às vezes até comprimir menos. Aqui eu busquei o máximo de distorção que eu pude, sem começar a realmente me incomodar. Porque eu quero um vocal mais distorcido, mais quente, vamos dizer assim, mais colorido. E pra mim aqui fechou, ficou animal. Se você tá curtindo essa aula, por favor, se inscreve aqui, dá um like, manda um comentário aí do que mais você quer aprender, mas bora continuar pra aula. Agora a nossa próxima etapa, a gente vai realmente fazer um equalizador de correção. Eu tô fazendo uma etapa bem cronológica e de fácil entendimento para ser bem didático, mas você pode dar uma misturada nessas etapas. Eu, por exemplo, eu nunca faço uma mixagem sempre igual de voz. Eu tendo a me adaptar ao conteúdo que eu recebi. Às vezes, por exemplo, eu posso pular uma etapa, ou às vezes eu gosto de fazer uma equalização a mais antes, ou às vezes colocar vários compressores. Então, eu tô fazendo uma ordem cronológica do que geralmente eu penso para fazer, mas saiba que você pode brisar um pouco a mais com isso aí. Mas dito isso, vamos agora dar uma estudada na nossa equalização corretiva. Essa primeira equalização que a gente vai trabalhar é uma equalização um pouco mais corretiva e também começar a moldar o sinal, começar a moldar o som. Eu gosto muito de começar equalizando direto aqui nesse pré, que a gente trouxe saturação. Vamos dar uma analisada nesse equalizador aqui. Aqui eu tenho um corte de grave, eu tenho um shelving de agudos, e aqui eu tenho uma banda de médio e uma banda de grave. Vamos começar adicionando um pouco de agudo, que eu sinto que esse vocal ele tá bem abafadão e tá bem focado no grave, não?
Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar não mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso. Legal, só esse brilhinho aqui já mudou também, ficou animal. Eu tô achando que tem muito excesso de graves. Eu vou achar uma região de grave ali pra dar uma cortada. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar não mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, vocês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que ficar de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Tanto inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles com Messias, nós com Jesus. Nossa vitória não será por acidente. Desde criança que eu sou persistente e chato. E o dia que eu levar uma mina no fazano é porque antes ela colou comigo no bom prato. Sei que vários estão dizendo que sumi. Engraçado que ainda tô no mesmo CEP. Será que um dia algum deles se perguntaram qual foi a última vez que compartilharam meu rap? Não guardo rancor, só carrego amor. Sempre ser assim, tio, por onde for. Só não vem ligar dizendo que tá com saudade, pra no fim da ligação vir me pedir favor. Assim que eu fiz o corte de grave ali, eu senti que não precisava puxar tanto agudo, né? Que ela tava meio abafadona por conta do grave. Então fiz um cortezinho de grave num shelving de grave. E fiz um corte aqui em mais ou menos 460 Hz, tá? Agora vamos realmente trazer um equalizador. Vou usar um pra quê? Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar não mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, vocês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que ficar de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Tanto inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles com Messias, nós com Jesus. Nossa vitória não será por acidente. Desde criança que eu sou persistente e chato. E o dia que eu levar uma mina no fazano é porque antes ela colou comigo no bom prato. Sei que vários estão dizendo que sumi. Engraçado que ainda tô no mesmo CEP. Será que um dia algum deles se perguntaram qual foi... Aqui eu tirei um pouquinho desse S sobrando, né? Claro que eu vou trabalhar com o de-esser logo na sequência. Mas... eu já tirei um pouquinho, que eu senti que tava sobrando um pouquinho só dessa região. Trouxe um pouquinho de médio, que eu acredito que é onde essa voz vai mais destacar no meio da mixagem. E dei mais uma controladinha aqui no médio grave. Pra mim aqui fechou. Ficou bem legal. A próxima etapa que eu gosto de fazer logo na sequência da equalização corretiva é trabalhar com algum de-esser. E o de-esser é realmente um compressor que ele é focado nos S's, então ele serve para controlar excessos de S's. O de-esser que eu geralmente utilizo é o SUF2. Na verdade, ele não é um de-esser, mas para mim ele funciona muito bem como de-esser. Para mim é o melhor de-esser que tem, mesmo sem ele ser um de-esser. Mas vocês podem utilizar o de-esser que vocês preferirem. Vamos primeiro achar aqui onde estão os S's. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar não mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, vocês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que ficar de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Tanto inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles com Messias. Desde criança que eu sou persistente e chato. E o dia que eu levar uma mina no fazano é porque antes ela colou comigo no bom prato. Sei que vários estão dizendo que sumi. Engraçado que ainda tô no mesmo CEP. Será que um dia algum deles se perguntaram qual foi a última vez que compartilharam meu rap? Não guardo rancor, só carrego amor. Sempre ser assim, tio, por onde for. Só não vem ligar dizendo que tá com saudade, pra no fim da ligação vir me pedir favor. Um pouco de luz nesse meio de treva. Perfeito, para mim controlou. Vamos dar um bypass em tudo e ouvir o que a gente já fez também. Primeiro, vamos começar sem. Aqui é o meu bypass geral dos plugins.
Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. E agora eu vou ligar, Tem que pensar que me engana, só que olhar no mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, vocês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que ficar de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Depois. Tanto inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles comem. Ela ficou bem mais controlada na parte de grave. Isso vai ajudar muito no contexto da música, vai encaixar melhor, vai abrir mais espaço, por exemplo, para os instrumentos poderem falar aquele grave. Porque se você deixa uma voz muito grave, muito presente no grave, você vai tomar conta desse grave e vai precisar controlar melhor o resto do arranjo. Por exemplo, diminuir grave das outras coisas, às vezes fazer um arranjo um pouco mais seco. Então toma muito cuidado com vozes muito graves, porque ela acaba embolando com o restante do instrumental. Então se você focar a voz ali no médio agudo, tende a ficar muito mais fácil de você separar todos os elementos de uma mixagem. E a mixagem em si, ela vai acabar soando um pouco mais clean, vamos dizer assim. Pra mim, nesse som aqui, funcionou pra caramba. Sempre pensa nesse contexto da música na hora de você fazer uma mixagem. Se você quer uma voz um pouco mais aguda, mais grave, mais média. Porque o contexto é o que mais importa. Claro que aqui eu tô só mixando a voz sem contexto nenhum. Geralmente, quando eu for mixar, eu vou realmente... não vou ficar solando ela. Eu vou ouvir ela no contexto e ver o que precisa. Mas eu acredito que ensinar vocês assim vai ser um pouco mais didático, pelo menos para esse começo, tá? Mas o que eu recomendo é vocês aprenderem, estudarem, trabalharem e mais pra frente vocês começarem a fazer isso um pouco mais intuitivamente e sem ficar solando o vocal, mas ouvindo ele num contexto da música como um todo. Eu sei que essa aula aqui tá um pouco densa, bem demorada, mas se você quer fazer uma coisa bem rápida e fácil, contrata um profissional. E aqui é a hora do meu jabá. Um profissional. Eu faço mixagem e masterização dos mais diversos estilos. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra aqui embaixo, vê meu Instagram. Mas sem enrolação, vamos continuar pra aula. Agora que a gente resolveu vários problemas da nossa voz, com equalização corretiva, com a falta de saturação, com o S, agora o nosso vocal está soando um pouco mais legal. E aí tá na hora de realmente trazer o corpo, trazer o peso, e o compressor vai ajudar bastante nisso. Tanto na sonoridade do vocal mesmo, ter esse vocal mais punch, quanto um pouco de coloração, dependendo do compressor que você for usar. Controle de dinâmica. Então, bora lá dar uma estudada em compressão. Para esse vocal, eu vou utilizar dois compressores diferentes, tá? O primeiro deles eu vou utilizar é um LA2A. Esse compressor aqui, ele é muito legal para controlar a dinâmica do vocal. Vamos começar nele. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar no mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, vocês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que ficar de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Legal. Aqui já foi essa primeira compressão. Eu vou só experimentar um outro para ver se ele funciona um pouco melhor. Que esse aqui ele tem uma saturaçãozinha a mais. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dá play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar no mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, vocês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que ficar de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Tanto inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia. Gostei mais desse aqui. São duas versões do mesmo plugin, tá? É só muda um pouquinho a saturação que eles têm. E agora que eu controlei a dinâmica do vocal, eu vou utilizar um compressor bem agressivo para trazer realmente o punch agora desse vocal. Eu não vou entrar fundo sobre compressão, porque imagino que se você está aqui, você já sabe um pouco mais sobre compressão. Se você tem muita dúvida sobre compressão, eu tenho um curso gratuito aqui, onde eu abordo tudo sobre equalização, tudo sobre compressão, reverbs, delays e várias outras coisas a mais, tá? Agora vamos para o próximo compressor, um 7.6. Famoso 7.6, para trazer o punch. E para mim eu vou colocar um release bem rápido e um ataque aqui mais ou menos aqui. Acho que vai funcionar super bem. Eu já tenho um pouco do som que eu estou buscando.
Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dão play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar não mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, cês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que fique de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Tanta inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles com Messias, nós com Jesus, nossa vitória não será por acidente. Desde criança que eu sou persistente e chato. E o dia que eu levar uma mina no fazano é porque antes ela colou comigo no bom prato. Sei que vários estão dizendo que sumi. Engraçado é que ainda tô no mesmo CEP. Será que um dia algum deles se perguntaram qual foi a última vez que compartilharam meu rap? Não guardo rancor, só carrego amor. Sempre ser assim, tio, por onde for. Só não vem ligar dizendo que tá com saudade, pra no fim da ligação vir me pedir favor. Um pouco de luz nesse meio de treva. Pra mim, funcionou pra caramba. Eu senti que veio um pouco mais de grave no vocal, que eu posso dar uma controladinha com um último equalizador logo na sequência. Mas vamos dar uma ouvida no geral, antes e depois. Vamos ver primeiro o antes. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dão play no som. E agora tem depois? Que pensar que me engana, só que olhar não mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, cês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que fique de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. E depois? Tanta inseto em volta é que... Vou diminuir um pouco a compressão. Só quem tava lá no churrasco grego vai poder comer um pedaço do filé mignon. Mesma boca que de fome é a que diz que ama. Só depois que chega a fome eles dão play no som. Tem que pensar que me engana, só que olhar não mente. Na bolinha dá pra ver qual é a intenção. Sei que muda de discurso se eu não tô presente. Francamente, cês são coach de vacilação. Tempo é professor e ele me ensinou que a humildade pode me levar mais longe do que ego e arrogância. Tem que fique de cabelo branco e não aprende. Francamente, esses pregos da ânsia. Tanta inseto em volta é que somos luz. Tamo perto, eu sinto e sei quem conduz. Tipo profecia, fizemos jus, eles com Messias. Dar uma segurada nessa compressão ficou bem melhor, eu tava comprimindo demais. Mas mesmo assim eu colocaria, acho que na sequência, um equalizador só para segurar um pouquinho mais esse médio grave que deu uma sobradinha ali por conta do compressor. Agora que todo o nosso vocal ele tá bem controlado, tá soando muito bem, vem a hora de realmente botar personalidade. E essa parte da personalidade, ela é um pouco complexa, tá? Essa é a parte que pra mim dá mais graça de trabalhar, que é onde você vai realmente trabalhar com efeitos, com reverbs, com delays, com modulação, com automações. Aí realmente você entra na etapa que você pode brisar um pouco mais. Todas essas etapas de trás foram para deixar o seu vocal soando bem. E agora, bora colocar vida nele. Vamos colocar agora a parte criativa da mixagem. E essa parte criativa da mixagem, eu gosto muito de trabalhar com referências. Porque a partir daqui, a mixagem vira uma parada um pouco mais nebulosa, que é a criatividade. É para onde você quer levar o seu som, o que você quer causar com a sua voz. Você pode, por exemplo, transformar ela num rádio. Você pode, por exemplo, transformar ela no oitavador, ou oitavador para cima, para baixo. Você pode trabalhar uma voz mais focada no médio, mais focada no agudo, com bastante brilho, pouco brilho, muito grave, pouco grave. Depende muito da sua referência. E pra gente entender um pouco isso de referência e qual sonoridade eu posso buscar, realmente ouça artistas e ouça como a voz deles está soando. Eu separei alguns artistas aqui e algumas músicas específicas pra gente dar uma analisada. Eu não vou colocar as músicas pra tocar aqui, porque senão vou levar strike, né? Mas eu vou falar o nome das músicas, vocês podem dar uma ouvida nela e eu vou dar uma analisada nelas com vocês. Eu vou fazer uma análise bem em cima, por cima, pra conseguir analisar várias músicas e não ser nada entediante. Mas o que eu quero aqui, com essa parte do vídeo, é que vocês desenvolvam essa análise por si só. Então, eu quero uma voz meio Matue, eu quero uma voz meio Teto, eu quero uma voz meio Billie Eilish, eu quero uma voz Chris Brown. Você tem que ouvir a música e aí, ouvindo ela, você analisa o que aquela voz tem de diferencial, o que tem na mixagem em si que deixa aquele vocal com aquela personalidade, aquela graça, aquela vida, aqueles detalhes, aquelas características. Claro que a maior parte da vida e da característica da personalidade vem na hora que você tá captando, tá? Então, por isso, eu lembro pra você,
tome muito cuidado na hora da captação, porque 90% da mixagem tá na captação, tá? Aqui a gente tá realmente só melhorando uma captação que já deveria estar boa. Mas então vamos analisar algumas músicas. A primeira música que a gente vai dar uma analisada aqui é a do Drake, God's Plan. Quais as características daquela voz? A voz dela é uma voz bem média, ela quase não tem grave, quase não tem agudo, então tem um corte muito brusco de grave e agudo, principalmente falando em low cut e high cut, né? Onde você realmente faz um corte e essa música ela tem um corte bem brusco e deixa ela mais médio, saca? Eu acredito que o corte de grave ali pode chegar até uns 200, 250 Hz, realmente deixando a voz magra. E agudos, mesma coisa. Eu não sei exatamente até onde corta ali, mas até uns 10K ou até menos. E aí fica quase que uma voz de rádio. Mas ainda tem mais frequências que um rádio geralmente tem, né? É uma voz muito focada nesse medião. Fora isso, é uma voz que tem muita compressão. Eu acredito que tem um 7,5 ali, realmente trazendo 20 dB de compressão, deixando ela sempre bem forte ali na frente. E também tem uma saturação, que é a saturação de válvula, uma saturação de tubo, uma saturação bem específica, que eu acredito que seja isso. Mas talvez seja algum outro tipo de saturação, mas tem um saturador ali, trazendo uma característica legal pro vocal. Então nessa música God's Plan, ela é bem média, com uma saturação de válvula e bastante compressão para ficar bem forte ali na frente. Significa que esse é o jeito certo de mixar? Não! Existem milhares de formas para você mixar uma voz, tá? Mas vamos para outra referência. Agora, a nossa segunda referência é uma música do Chris Brown, chamada Under Influence. Aqui a gente já tem uma característica de vocal um pouco diferente. Ela tem bastante corte de grave e é um vocal bem equilibrado no geral. Só com essa corte de grave, né? Então tem um médio bem equilibrado, não tem nada de exagero no médio como a do Drake. E além desse médio equilibrado, a gente tem também um agudo bem presente. Então, nessa música aqui do Chris Brown, é um vocal mais flat, com menos grave, tem um cortezinho de grave ali. E algumas outras características é que, por exemplo, tem uma compressão muito forte e um autotune muito forte nela também. Além de muitas vozes somando com a voz principal, muita automação de delays, efeitos, reverbs e tudo mais. E tem uma característica bem legal que nos versos a voz é bem mais sequinha. E nas partes mais pesadas tem muito mais vozes, muito mais reverbs, muito mais delays. E também acredito que tem um oitavador trazendo uma voz meio encorpadona, super cheiona lá de fundo também. Tudo isso traz essa personalidade dessa música. Que você pode pegar algumas partes, gostei disso, gostei daquilo e incorpora no seu vocal. Porque aqui a gente está realmente falando de uma mixagem bem criativa. Vamos para a nossa próxima música. Eu vou analisar aqui também a música do Mac Miller, Self Care. Aqui a gente tem uma voz mais focada no médio, quase como a do Drake, só que bem menos, com um corte bem menos brusco, né? Então você tem mais grave, tem mais presença de agudo. Então é uma voz mais puxada pro medião. Tem uma compressão um pouco mais suave. Tem aquela compressão que deixa a voz um pouco mais na cara, mas ela é um pouco mais suave do que essas duas referências anteriores, tanto a do Chris Brown quanto a do Drake. Então a gente tem uma sonoridade um pouco mais natural. Outra coisa... ela não tem tanto autotune quanto essas outras duas músicas, ela tem um vocal um pouco mais natural, que funciona muito bem na identidade ali do Mac Miller, né? Você pegar, meter um autotune super forte no Mac Miller, você vai estragar a voz dele. Tem muita presença de backing vocals com bastante ambiência, e uma característica forte é que todos os versos, a voz é super, super seca, e todas as partes que tem mais peso, que quer causar mais impacto, aí tem muito reverb, muito delay, muitos backing vocals somando, várias firulinhas e tudo mais. Agora vamos analisar uma música do Matue, Anos Luz. Essa música ela já tem muita ambiência, tanto de delay quanto de reverb, muita automação de efeitinhos e tal que vão rolando. O autotune dela em 100% é torando, é o máximo que dá. É realmente uma voz bem robótica mesmo, saca? Com uma interpretação muito forte dele. É uma voz também bem saturada, tem bastante saturação, uma distorçãozinha ali. E também tem uma modulação. Eu acredito que seja alguma coisa de coros, alguma modulação que tira essa voz chapadona da frente e deixa ela um pouco mais estéreo, um pouco mais aberta. Isso pode ser um doubler, pode ser um chorus ali, Eu não acredito que seja nem phaser, nem flanger, porque parece um pouco mais suave, mas tem alguma coisa para realmente tirar essa voz seca, dura no meio. Uma outra música muito legal de analisar é uma música do Billie Eilish, A Bad Guy. Essa aí todo mundo conhece, com certeza. Uma característica muito forte dessa música é como ela foi gravada. Então ela realmente colou a boca no microfone e cantou. E por conta do efeito proximidade, você consegue ouvir muito mais a saliva dela, pequenos detalhes, a movimentação,
a respirada vem muito alta. Além disso, para aumentar essa personalidade, ainda tem bastante compressão para trazer ainda mais essa salivinha, essa respirada e tudo mais. Porque eu sinto que essa música ela quer realmente cantar como se estivesse no seu pé do ouvido, assim, sabe? Como se estivesse cantando no seu cangote mesmo, tá ligado? Fora isso, é uma voz que não tem muita ambiência, é uma voz bem mais sequinha, tem uma ambiência ali de sala, parece uma sala pequena, mas assim, nada de exagerado. E a equalização dessa música da Billie é uma equalização mais focada no médio grave. Então ela é bem equilibrada em tudo, só que tem um bumpzinho de médio grave aqui. Então ela fica um pouquinho mais encorpada, um pouco mais nebulosa ali, que funcionou bem nesse som. É um tipo de equalização que eu não gosto tanto, eu nunca uso direito nas minhas músicas, eu gosto de uma voz um pouco mais brilhante, um pouco mais pro médio, mas nesse som aí funcionou pra caramba. E agora vamos analisar uma outra música aqui, que é bem diferente, que é Slipknot Psychosocial. Essa música, ela já tem muita compressão, muita distorção, principalmente em algumas partes. Tem umas partes que tem mais, outras tem menos. Tipo, no refrão ali tem uma distorção bem fortona. Ela tem um EQ com bastante corte de agudo e grave, ela é mais focada no médio mesmo. Pra trazer essa agressividade, esse negócio comprimido, essa distorção e essa saturação. E não tem tanta ambiência, uma ambiência mais seca pra realmente vir aqui na cara mesmo, saca? Na frente das guitarras, na frente de tudo, realmente na sua cara gritando. Claro, né? Estilo Slipknot. Então, como a gente entendeu aqui, de acordo com as nossas referências, não existe a forma certa de você mixar um som, tá? Existem várias referências, características, personalidades e criatividade. Isso é você que vai mandar, é você que vai fazer soar do jeito que você quiser. Você pode usar uma referência diferente, você pode fazer uma pesquisa em quais efeitos a galera tá usando. A partir daqui que a gente realmente timbrou o vocal bem, não existe regra. A gente pode ir realmente para qualquer lugar. Você pode colocar um phaser, um flanger na voz, você pode colocar um slap delay super forte para ficar meio anos 50, você pode trazer distorção, você pode deixar mais sequinha. Realmente as opções são absurdas. Você pode, por exemplo, colocar muito autotune, pouco autotune, deixá-la mais robótica, um vocoder, um talkbox. A partir daqui, as opções são infinitas, tá? Você pode realmente usar sua criatividade e ver o que a música tá pedindo. Claro que nesse vídeo aqui eu passei muita informação, eu acredito que você vai ter dificuldade para assimilar tudo isso de forma rápida, você vai ter que treinar, você vai ter que estudar, você vai ter que colocar a mão na massa, porque não se aprende mixagem do dia pra noite. Isso é uma coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. Você vai estudar, você vai bater a cabeça, você vai ter que pesquisar alguns tipos de reverbs, delays, técnicas diferentes de sidechain no reverb, por exemplo. Mas eu acredito que essa aula aqui deu uma base muito legal pra, daqui pra frente, você se aprofundar com mais liberdade. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.